Quero chamar Dr. Morris Kaiserman, médico, pesquisador, autor do blog Tratando a Condroplasia. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela disposição, disponibilidade, generosidade de estar aqui conosco hoje, viu, Dr. Morris? Bom dia a todos. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade que você está dando da gente compartilhar informação e compartilhar essas informações que podem ser úteis para tanta gente da nossa comunidade que está interessado em tratamentos para condroplasia. Eu preparei uma pequena apresentação e eu quero ver se eu consigo compartilhar. Eu estou recebendo uma mensagem aqui de que eu não posso compartilhar a minha tela. Então, talvez tenha que fazer algum ajuste aí. Não, ele está liberando aqui agora. Já vai aparecer aí a autorização. Pode compartilhar. Enquanto a gente espera, só para dizer que eu acho assim, extremamente importante esse tipo de movimento que você está fazendo e a sua família está fazendo, Juliana. A gente percebe a importância que tem a maneira como você procura compartilhar informação e demonstrar para todos que existe diversidade, que as pessoas são diferentes e que elas devem ser respeitadas por isso. Eu procurei fazer uma pequena apresentação, tornar a explicação sobre os tratamentos e o que está acontecendo de maneira mais simples possível. E até o final da apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para fazer a pergunta. Então, antes de começar a apresentação, eu preciso esclarecer que eu sou diretor de pesquisa e desenvolvimento do laboratório GlaxoSmithKline e estou aqui por conta própria. Eu não falo sobre a condroplasia em nome da GSK e a GSK não apoia nenhuma atividade que eu tenho ou que eu faço em relação à condroplasia. Isso é o chamado disclosure. Bom, uma pequena definição do que é a condroplasia em termos genéticos, né? A condroplasia ocorre por causa de uma mutação simples no gene que contém o código de uma proteína chamada receptor de fator de crescimento de fibroblastos 3, que a gente conhece melhor como FGFR3. Isso é da sigla em inglês. Então, o FGFR3 é um regulador de crescimento ósseo. Ele tem a função normal dele de reduzir a velocidade de crescimento dos ossos. Se nós não tivéssemos FGFR3, todos seríamos realmente gigantes e com problemas de saúde. As pessoas que não têm o FGFR3 funcionante, têm uma mutação que produz isso, elas crescem demais e têm outros problemas de saúde. E a mutação, como o efeito dele é de reduzir a velocidade de crescimento, quando ele tem uma mutação que provoca a condroplasia, isso leva a um aumento da atividade dele, do FGFR3, e isso causa uma significativa inibição do crescimento dos ossos. O FGFR3 funciona, na verdade, como um freio de crescimento. Tá? Aqui alguns dados epidemiológicos, quer dizer, da natureza da condroplasia e características clínicas. Muitos já conhecem, ocorre em um caso em cada 25 mil nascimentos em média. Mais de 80% dos casos vêm de famílias com pais de estatura normal, quer dizer, qualquer pessoa pode ter um filho com a condroplasia. Não existe predominância de sexo ou etnia. A condroplasia ocorre em qualquer país do mundo, em qualquer região do mundo e com qualquer pessoa. E vocês veem aqui pelo diagrama ao lado as características mais comuns, que são os membros curtos, daí é chamada de nanismo desproporcional, porque tem o tronco relativamente normal, com membros curtos. Uma cabeça e a face são características. A gente conhece muito bem o arqueamento das pernas, a questão da lordose, e as mãos e pés costumam ser curtos, né? Uma característica da condroplasia é que ela não é considerada uma displasia óssea fatal, mas ela vem acompanhada
pode vir acompanhada de muitas complicações clínicas ao longo da vida, desde da mais tenra infância até a idade mais avançada. Normalmente, as complicações são ortopédicas, neurológicas e metabólicas. Nós vamos começar a falar de tratamento já, e eu queria só trazer para vocês alguns conceitos, né? O FGFR3, ele tem importância principalmente numa pequena região do corpo, dos ossos, que é chamada de placa de crescimento. Vocês conseguem ver o meu cursor aqui, é o mouse? Sim. Tá. Então, a placa de crescimento é uma pequena faixa de cartilagem que fica na ponta dos ossos, principalmente dos ossos longos. Tá? Aqui a gente está vendo o fêmur, parte de baixo do... Desculpa. Ok, exatamente. Aqui a gente está vendo o fêmur, a parte de baixo do fêmur, onde a gente se encontra com a tíbia. Então, você vê as duas placas de crescimento, a placa de crescimento da fíbula também. Então, isso aqui é uma radiografia de uma criança, e ao lado vocês veem uma radiografia de um adulto. A criança ela tem essa faixa de cartilagem, que é chamada de placa de crescimento, e ao final da puberdade, essa placa se fecha. É um processo natural. Então, não existe placa de crescimento no adulto. E aqui ao lado é uma fotografia muito rápida, não vou entrar em detalhes, mas é só para mostrar que essa pequena faixa aqui ela é bastante complexa. Ela é, na verdade, uma soma de várias camadas de células. Todas essas células são condrócitos em vários momentos da vida deles. E o FGFR3 ele funciona principalmente quando o condrócito, ele freia o condrócito quando ele está começando a acelerar a velocidade. Tá? Basta isso, a gente não precisa ir mais detalhe aqui. Hoje em dia, a gente não tem um tratamento específico para a acondroplasia. O que se recomenda fortemente é que as crianças com acondroplasia, e depois os adultos também, eles façam um acompanhamento clínico correto, como qualquer outro indivíduo, porque isso pode ajudar a prevenir ou diminuir complicações que são comuns ao longo da vida. Né? No caso da acondroplasia, é muito comum problemas ligados às questões ortopédicas, né? Ao esqueleto. Hoje em dia, o que você tem como alternativa para ajudar a corrigir algumas situações ligadas à acondroplasia, principalmente, nesse caso, a estatura, é o alongamento ósseo cirúrgico. Ontem nós vimos uma palestra bastante rica sobre o alongamento ósseo, né? O alongamento ósseo ele é feito principalmente nos ossos longos, fêmur, tíbia e nos braços, somente no húmero. E hoje em dia ele pode corrigir várias deformidades, como o arqueamento das pernas. Ele pode atenuar a lordose, dependendo da forma como o alongamento das pernas é feito. Você pode corrigir um pouco da lordose. Uma coisa que é reconhecível facilmente para as pessoas que passaram pela experiência é o ganho funcional. Né? As pessoas ganham bastante em termos de funcionalidade e, nesse sentido, qualidade de vida. Em inglês, alguns depoimentos que eu já assisti falam de ser um procedimento life-changing, que muda a vida. Agora, uma coisa importante sobre as cirurgias de alongamento, elas não corrigem os problemas clínicos comuns da acondroplasia. Por exemplo, a estenose da coluna. Ela não vai resolver a questão da coluna ser estreita demais para a medula, né? Para a passagem dos nervos. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é que é um processo longo, ele é bastante trabalhoso e tem várias etapas. Então, o alongamento cirúrgico ele não é fácil de fazer. E, embora não seja muito falado, existem algumas complicações que podem acontecer depois da cirurgia. Elas normalmente são facilmente ou razoavelmente bem gerenciadas, né, manejadas, corrigidas, mas pode acontecer. Aqui ao lado, vocês estão vendo dois tipos de procedimentos de alongamento. O de cima, número 1, ele é o chamado procedimento com fixadores externos. Aqui, vocês estão vendo esses anéis nas tíbias, isso aqui é o alongamento do processo de Ilizarov, que é o mais conhecido em todo o mundo. O de baixo, número 2, ele é o alongamento usando um processo em que você utiliza o fixador por dentro do osso.
Então, vocês estão vendo aqui esse fixador metálico, é chamado de precise, preciso, em inglês, e o alongamento, que aqui é feito através de uma chavinha que você vai alongando, vai esticando todo dia, aqui ele é feito de forma magnética. No 2, o processo de alongamento é magnético, ele é um processo mais moderno, que não está disponível em todos os lugares do mundo. Ele é feito somente nos Estados Unidos. Eu queria dar um exemplo de como o alongamento pode ajudar uma pessoa com uma estatura muito baixa, com problemas ortopédicos importantes. Essa é a Chandler Cruz. Chandler é um exemplo de... Ela é uma porta-voz, ela tem achondroplasia, ela é uma americana, jovem, 20 e poucos anos, 25 ou 26 anos, eu não me lembro agora a idade, mas ela decidiu, já adolescente, a fazer o alongamento e passou por um processo longo, com 2 alongamentos das pernas e um alongamento dos braços. E vocês conseguem ver aqui a diferença ao longo do tempo que ela conseguiu obter de ganho. E o que ela fala é que ela ganhou muito em qualidade de vida e funcionalidade. Ela ficou muito satisfeita. Agora, vocês veem, o alongamento que ela fez ainda não existiu o método Precise, quando ela começou. Então, ela usou o método de Lizarov e, assim, uma das consequências que podem acontecer para quem usa esse método é restar em cicatrizes, esse tipo de situação. Mas ela é um exemplo de força de vontade, de resiliência, e ela ficou muito feliz com o resultado. Opa! Vamos falar um pouco agora do que está chegando, do futuro, que são os medicamentos. Eles provavelmente vão fazer com que a cirurgia, que hoje é uma opção que é escolhida por muitos, que passe a ser uma opção secundária, uma opção alternativa quando e se essas medicações forem aprovadas. Aqui nesse quadro, vocês estão vendo as 6 medicações que chegaram a estudos clínicos, quer dizer, estudos em seres humanos. Existem outras que estão em laboratório ainda e ainda não chegaram ou não vão chegar à fase clínica, que a gente chama. A mais avançada dessas substâncias, dessas medicações, é o Vosoritide, que também é conhecido como BN-111. Ele já passou por todas as etapas de estudo clínico e o pacote de submissão ele foi submetido agora, em setembro, para 2 das maiores agências regulatórias do mundo, que são o FDA, dos Estados Unidos, e a EMA, na Europa. Aqui ao lado, na terceira coluna, vocês estão vendo os estudos que ainda estão ativos com todas as medicações. No caso do Vosoritide, o único estudo que está ativo, aceitando ainda participantes, é o estudo em crianças com menos de 5 anos. É o único que ainda aceita pacientes, com crianças muito pequenas. A seguir, nós temos o Transcon CNP, que é uma molécula muito parecida com o Vosoritide. Está em fase 2, e começou o recrutamento para a fase 2. Nós temos o Recifercept, que foi conhecido também como TA46 no início. Ele terminou a fase 1, ele tem um anúncio da fase 2, mas ainda não começou a recrutar. Eu não encontrei ainda nenhum registro do estudo de fase 2 mostrando que ele já está ativo. A quarta molécula é o Infigratinib, que era conhecido anteriormente como BGJ398. Ele já está em fase 2 e aceitando pacientes. Nós temos dois medicamentos que estão sendo pesquisados no Japão. Um deles é a meclizina e o segundo é o RBM007. Eu sei que a meclizina terminou, fase 1, já foi publicado o resultado, e o estudo de fase 2 está planejado e ainda não tem nenhuma informação nova sobre ele. E o RBM007, ele começou fase 1 em julho desse ano. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses medicamentos. Mas antes, vamos falar rapidamente do que é fase estudo clínico, que são essas fases todas. Então, uma molécula, para chegar desde o momento em que ela é descoberta ou criada, ela
passa por um processo muito longo hoje em dia, até conseguir chegar à farmácia, né? É um medicamento novo, pode levar de 10 a 15 anos, desde da descoberta no laboratório até chegar ao paciente. Então, você tem estudos pré-clínicos que usam experiências e experimentos químicos e modelos animais, até que chega à conclusão não é tóxico, não vai causar nenhum problema, vamos ver se vai funcionar também. Então, ele vai passar por 3 fases de investigação. Fase 1 é quando o medicamento vai ser fornecido pela primeira vez a um ser humano. Normalmente, são estudos bem pequenos e rápidos, que levam entre 3 e 6 meses no máximo, e envolvem 15 a 30 indivíduos apenas. Se a medicação mostra segurança e a gente consegue desenhar como ela funciona no organismo, ele vai ser testado num grupo maior de pessoas. É a primeira vez que ela vai ser testada em pessoas com a doença que vai ser tratada, com a desordem, com a condição clínica que se pretende tratar. E, geralmente, isso envolve em torno de até 100 pacientes. Isso vai variar de acordo com o tipo de doença. Uma doença muito comum, como diabetes ou a DPOC, bronquite, asma, hipertensão, essas doenças que afetam muitas pessoas exigem mais pacientes para que os testes têm que ser feitos em mais pacientes, para você poder dizer que o remédio funciona ou não. Mesma coisa no fase 3. Uma vez que no fase 2 você conseguiu comprovar a segurança do remédio naquele grupo pequeno de pacientes e que tem sinais de que ela funciona, que aquela medicação funciona, e aí você vai fazer realmente o teste numa população maior de pessoas com aquela condição clínica. No caso da acondroplasia, vocês vão ver daqui a pouquinho quantas pessoas participaram do estudo de fase 3 com bosuritide, que já foi terminado. Uma vez que a droga passa pelo estudo de fase 3, tem todos os resultados de segurança e eficácia comprovados, aqueles que tinham sido vistos na fase 2, o laboratório ele vai preparar um pacote e vai submeter esse pacote com os resultados até para as agências regulatórias, né? E é o que está acontecendo agora com o bosuritide. Depois que uma substância é aprovada e vira um remédio na farmácia e passa a ser disponível, o laboratório ainda pode querer ou ser obrigado a fazer estudos de fase 4, mas isso é depois da aprovação. Isso já não interfere mais com a aprovação do remédio. O remédio já está disponível. Nós vamos agora ver alguns conceitos importantes para vocês entenderem como é que cada um desses remédios funciona. E eu tentei aqui, pensei em várias maneiras de trazer para a vida real como é que cada remédio desses funciona. Então, vamos pensar aqui, o primeiro conceito é o seguinte: vamos pensar no FGFR3 como um interruptor de luz, que ele liga e desliga. Quando você liga um interruptor de luz, uma luz acende ou alguma outra coisa acontece dentro de casa, porque aquele interruptor de luz ele foi acionado, ok? Outra coisa que é importante entender, aqui ó, a gente vê aqui embaixo, né? Você acende a luz, tem um cabinho de luz, do fio elétrico que vai acender uma lâmpada. Outra coisa que é importante entender é que o interruptor de luz está preso numa parede. Então, imagine que a parede que vocês estão vendo aqui nessa fotografia é a parede daquela célula que eu mostrei lá na frente, atrás, o condrócito. Tá? O FGFR3 está preso na parede do condrócito. E ele tem a parte externa, que a gente está vendo aqui, e tem uma parte interna, que a gente não vê. Tá? Aqui nessa imagem aqui do lado, aqui embaixo, essa aqui é uma imagem parecida com o FGFR3. A gente tem aqui o botãozinho que liga, a passagem dele pela parede e embaixo, o que acontece aqui embaixo. Tá? Eu quero só lembrar para vocês que nessa parede aqui, o FGFR3 não é o único, não, tem outros. Tem outras tomadas, outros interruptores que estão colados em volta aqui também, que nem uma caixa de luz da nossa casa. Cada disjuntor desses ele tem um conjunto de cabos, de fios, que vai ter alguma função dentro de casa. A mesma coisa nas nossas células.
cada receptor desses vai ligar ou desligar alguma coisa dentro das nossas células, dentro do condrócito, como na condroplasia, ok? Vamos falar do vosoritide e do transcon CNP, que são moléculas muito parecidas. Tá? O CNP é uma substância natural do organismo, e no osso ele tem a função de controlar a atividade do FGFR3. A função natural do CNP é promover o crescimento ósseo. Ele antagoniza o CNP. É como se eles estivessem num cabo de guerra. Um controla o outro. Tá? O FGFR3 ele ativa, ele freia o crescimento, o CNP acelera o crescimento. E a gente já vai ver como. Então, lembra que eu falei dos disjuntores de luz? A gente tem o disjuntor de luz aqui, que é o FGFR3, e a gente tem o CNP. Tá? O FGFR3 tem vários cabos para baixo, e o CNP tem também seus cabos. O cabo do CNP ele funciona exclusivamente para bloquear um dos cabos do FGFR3. Tá? Ele corta um dos cabos do FGFR3. É isso que o CNP faz. O vosoritide e o transcon CNP eles são parecidos com o CNP e funcionam como CNP. E a diferença básica entre eles é que um é para dose única diária, subcutânea. SC quer dizer subcutâneo. Então, o vosoritide é para ser usado todo dia, com uma injeção subcutânea, como se fosse o tratamento para diabetes com insulina, uma injeção diária. E o transcon CNP, que ainda não está disponível, está mais atrás nessa pesquisa clínica, ele está previsto para ser usado uma vez por semana. Essa diferença ocorre porque o vosoritide ele vai como um sprinter, ele é um corredor que é solto na circulação, enquanto que o transcon CNP tem um táxi. Ele é carregado num ônibus e esse ônibus vai soltando transcon ao longo de uma semana. A diferença basicamente é essa. O que a gente tem sobre o vosoritide? O estudo de fase 3 foi concluído e os principais resultados desse estudo foram publicados em setembro agora, um mês e pouco atrás, na revista Lancet, que é uma das revistas médicas mais importantes do mundo. Ele contou com 121 participantes entre 5 e 15 anos, e esses participantes eles foram divididos em dois grupos. Um grupo passou um ano utilizando o vosoritide, e o outro grupo com uma substância inócua, que a gente chama de placebo. Então, passou um ano usando placebo. Ao final de um ano de tratamento, o que foi observado é que as crianças que fizeram vosoritide, elas cresceram, em média, 1,57 centímetros a mais do que as crianças, em média, do grupo placebo. Houve uma variação entre 1,22 e 1,93 centímetros nesse grupo que cresceu, que usou vosoritide. O que isso significa? Que em um ano, uma criança cresceu, as crianças 1,5 centímetros a mais. Isso parece pouco, mas lembra, o estudo teve duração de um ano. Se essa molécula, se o vosoritide mantém o efeito ao longo dos anos, se o uso contínuo, esse valor de 1,5 centímetro aqui, 1,57, ele vai ser acumulado. Então, uma criança que começa a usar a medicação, nesse caso aqui, começou com 5 anos e vai ao fim da puberdade, aos 15 anos, ela vai usar durante 10 anos, então ela tem a possibilidade de crescer pelo menos 15 centímetros. Então, é isso que tem que ter em perspectiva. O estudo ele apenas demonstrou que a medicação ela promove um aumento do crescimento, uma aceleração do crescimento. Esse foi o objetivo do estudo. Ele não é capaz de dizer qual vai ser a altura final de uma criança que utilizasse esse medicamento. O vosoritide se mostrou nesse estudo razoavelmente seguro, e a maioria dos eventos adversos, que são os efeitos colaterais, que nós chamamos de forma mais popular, foram efeitos adversos breves, rápidos, no local da injeção, como ocorre com qualquer injeção, dor, vermelhidão, inchação, esse tipo de situação. Vamos falar um pouquinho da terceira droga, que é o Recifercept, é o TA46. Então, o estudo de fase 2 foi anunciado. Ele é uma molécula de FGFR3 modificada para flutuar livre entre as células. O que ele faz é capturar
o FGF, que é o ativador, antes dele alcançar o FGF-R3 na parede do condrócito. Então, ó, eu fiz uma fotografia aqui, mostrando, então, lembra do interruptor de luz? O FGF-R3 é o interruptor de luz, e o FGF é o dedo da pessoa que acende a luz, né, que aperta o FGF-R3. Então, o que o Recipercept faz é como se pegasse o FGF-3 e soltasse da parede. E aí o dedo ele erra o alvo. Ele não ativa o FGFR3. E com isso para de frear o crescimento e ajuda a reestabelecer o crescimento ósseo. Tá? Essa é a melhor comparação que eu pude fazer. Em inglês, ele é chamado de armadilha de ligante ou ativador. Então, ele é um ligand trap, uma armadilha. Funciona como uma armadilha. A quarta droga é o infigratinib. Ele está em fase 2. E o que ele faz? Ele bloqueia a atividade do FGF3 dentro do condrócito. Lembra que eu falei que a gente tinha uma parte externa, o FGFR3 tem uma parte externa, fora da parede, e uma parte interna, né? O que o infigratinib faz é cortar o cabo dentro da parede. Então, ao cortar o cabo dentro da parede, você pode apertar esse botão aqui à vontade, que não vai funcionar. O receptor ele fica desligado o tempo todo. Ou ele liga muito menos. Tá? Então, esse é o mecanismo de ação do infigratinib. Eu não sei se isso está ajudando muito vocês a entenderem como é que funciona cada uma dessas medicações. Eu tentei não complicar, usando o termo técnico, esse tipo de coisa. A meclizina, que é uma medicação muito interessante, é um remédio que existe há mais de 50 anos. Atualmente ele é usado para enjoo de movimento, basicamente para enjoo de movimento. Ele é um remédio parecido com alguns antialérgicos antigos também. Ele bloqueia a ação do FGF3 também dentro do condrócito, mas muito parecido com o CNP. Então, aqui, ó, lembra da imagem que eu mostrei antes? Então, você tem aqui o disjuntor de luz do FGFR3, o outro disjuntor de luz, que é o do CNP. O CNP vem aqui e corta a transmissão do FGFR3 nesse nível. A meclizina é um pouco mais embaixo. Então, tem um mecanismo de ação bem parecido, apesar de serem moléculas completamente diferentes. Ok? Aqui o vosoritide, o Transcon CNP são ser injetados. A meclizina, ela é oral. Tá? O que se sabe dela é que ela melhora o crescimento em modelos animais, mas ainda não se sabe se funciona em seres humanos e nem qual é a dose que seria usada. Então, não é recomendado brincar com essa medicação. Ok? A última molécula que eu quero falar um pouquinho é a RBM007, que teve a fase 1 iniciada agora em julho de 2020. Então, ela é uma molécula criada para bloquear o FGF, que é aquele dedo que acende a luz, que é o FGF2, que é um dos ativadores do FGFR3. Ele funciona como uma luva. Então, aqui, ó, vocês estão vendo o iPhone, né? Então, com o dedo, a gente vai lá e clica no aplicativo, aperta no aplicativo e o aplicativo liga, não é isso? Com o RBM007, é como se você tivesse com uma luva. O dedo não chega no iPhone, não ativa o telefone. Ele bloqueia a ligação do FGFR3, a ativação dele, porque o dedo não consegue ativar. Então, o RBM007 funciona como uma espécie de luva que impede o FGF de funcionar. Então, são essas as moléculas que estão em pesquisa clínica. A mais adiantada, como eu falei, é o vosoritide. Tá? Se for aprovado, questão de 3 a 6 meses agora, para a gente saber se ele vai ser aprovado ou não. O tratamento ideal, qualquer que seja essa medicação, o tratamento ideal ele tem que ser seguro e eficaz, e tem que ter um perfil de segurança bom. Lembrem, essas medicações, ao serem aprovadas, elas vão ser usadas enquanto a criança cresce. Então, em princípio, quanto mais precoce é o tratamento, melhor, porque melhor é potencialmente o resultado desse tratamento. Então, imagine que uma criança vai usar a medicação uma vez aprovada, principalmente se for bem precoce,
até 15 anos da vida dela. Isso não é uma medicação para a vida toda, é só enquanto você tem placa de crescimento. Uma vez que ela fecha, não existe remédio que vá fazer o osso crescer. Então, o remédio tem que ser seguro e eficaz, ele tem que ser preferencialmente capaz de começar o tratamento rapidamente, ele tem que ser fácil de ser usado. Se for muito complicado, fica difícil de você manter. Então, a via de administração é importante, vai ser injetável, vai ser oral, isso é importante. Qual é a frequência que você tem que tomar? A gente esquece de tomar antibiótico num curso de 7 dias. O doutor manda você, você está com uma infecção na garganta, toma esse antibiótico aqui. No terceiro dia, você já está esquecendo de usar o remédio. Imagina ter que usar durante 15 anos. Então, tem que ser fácil de usar. E é uma medicação para fase de crescimento. Ele não é um remédio para a vida toda. Isso tem que ser colocado em perspectiva, porque as pessoas ficam pensando, mas vai ter que usar tanto tempo. Olha, o objetivo é importante, o objetivo e é limitado, não é para a vida toda. E, assim, é impossível, com os estudos clínicos que nós temos hoje, dizer que esses remédios vão ter efeitos benéficos em longo prazo, mas é o que nós queremos. Nós queremos ver que indivíduos que começam esse tipo de tratamento, a gente observa uma redução das complicações ortopédicas e neurológicas que são comuns ao longo da vida. Quantas histórias nós não conhecemos de adultos que tiveram que operar diversas vezes a coluna para poder liberar os nervos e não ficarem paraplégicos? As histórias estão publicadas na internet e muitos testemunhos desse tipo, com dor crônica e esse tipo de dificuldade. O ideal é que esse tipo de medicação que está sendo pesquisada, ela seja capaz também de diminuir a desproporção entre o tronco e os membros, com membros mais longos, que permitem melhorem a funcionalidade daquela pessoa que está tomando o remédio. E melhorando a funcionalidade, melhora a qualidade de vida também. Aqui eu termino a minha apresentação, eu só queria mostrar para vocês aqui uma foto, uma tela do blog que eu mantenho. Todas essas informações que eu compartilhei com vocês agora, elas estão dissecadas, elas estão revistas em detalhe no blog. O blog é escrito em 3 línguas, em português, inglês e espanhol, e você encontra todos os artigos em português na página de índice em português. Então, você pode entrar e você vai ver revisões sobre todos os tratamentos que foram falados aqui hoje e outros que não foram falados porque não estão em fase clínica. Então, nesse ponto, eu quero agradecer a atenção de vocês e estou aqui livre, disponível para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essas informações com vocês. Muito obrigada, Dr. Morris. Vamos aí. Acho que a aula já foi bem explicativa, foi bem didático, né, pessoal? Gente, esse som voltando aqui enrola minha língua, mas tudo bem. As perguntas que estão no slide, acho que quase todas já foram respondidas, mas vou fazer um compilado de perguntas aqui, que aí a gente esclarece novamente. Muita gente falando sobre a questão de alto custo da medicação. Eu tenho quase certeza que o Dr. Morris não tem essa informação, mas vou perguntá-lo, né? Existe alguma perspectiva de custo da medicação já do Vosoritide? Olha, essa pergunta assim, acho que é uma das perguntas mais importantes, né? Porque a gente está vendo a medicação a ponto de ser aprovada e como vai ser isso? O que eu posso dizer é que provavelmente vai ser uma medicação bem cara. Tá? E vai ser difícil para um indivíduo sozinho, uma pessoa física, adquirir essa medicação. Provavelmente, e na maior parte dos países do mundo, o pagador será o sistema de saúde local ou os planos de saúde. Dificilmente uma pessoa... Eu não consigo ver uma pessoa comum ser capaz de
de comprar e manter o tratamento por um longo período. É só isso que eu posso dizer. Eu não sei exatamente qual vai ser o custo, mas provavelmente o custo vai ser alto. Dr. Morris, a medicação já está disponível no Brasil de alguma forma? Não. Para poder vir para o Brasil, a medicação ela tem que aquele pacote de submissão tem que ser submetido à Anvisa também. E a Anvisa tem o seu próprio tempo de aprovação, tempo de avaliação e aprovação. Então, isso pode levar ainda, nós estamos no final de 2020, pode levar até 2 anos ainda, se mantiverem seus prazos típicos para esse tipo de medicação. É importante a gente lembrar, né, Dr. Morris, que esse é um trabalho, assim, bem importante das associações de pacientes, né, como é o Instituto, para fazer advocacy, a gente tentar incluir realmente essa medicação na lista de medicamentos de alto custo do governo para que seja disponibilizado para todas as famílias, porque é como o senhor disse, se fosse uma medicação de alto custo, mas de uso por pouco tempo, talvez as famílias até conseguissem se organizar para fazê-lo, né? Mas pela perspectiva de utilização aí por 10 anos, né? É muito difícil manter um tratamento de alto custo por tanto tempo. Você levantou uma questão importante, que é o fato de que a aprovação da Anvisa não garante que a droga vai ser adotada. Então, realmente, o trabalho desses grupos, dos grupos interessados, fazer valer o que está na Constituição, né? É um dever do Estado prover saúde, mas isso pode ser feito de forma mais eficaz se você tiver dados científicos e evidência de que o tratamento de alto custo pode trazer benefício para o coletivo. Porque o Ministério da Saúde, não só daqui, mas de qualquer outro lugar, eles vão olhar a saúde do ponto de vista coletivo. Se aquela medicação de alto custo ela vai trazer benefício, ela vai diminuir a carga a carga de trabalho e de custo que aqueles indivíduos que poderiam se beneficiar com o tratamento trariam se não tivessem um tratamento. Então, o que é importante é saber o quanto custa ter a condroplasia hoje. Quanto custa para o Estado não dar o remédio quando ele estiver disponível. Então, é mais caro você fazer polissonografias, estudos de apneia do sono repetidos para acompanhar uma criança que tem problemas respiratórios quando é muito nova, para cirurgias de coluna, assim, uma série de tratamentos e procedimentos que são feitos hoje, que talvez com uma simples injeção diária, como é o caso do Vosoritide, eles possam passarem a ser desnecessários. Então, isso você vai ter um custo fazendo o tratamento, mas você reduz o custo geral para a saúde daquele país, daquele estado, por conta do tratamento. Você diminui a carga sobre o sistema de saúde, porque as pessoas que estão fazendo aquele tratamento precisam menos de assistência médica. É mais ou menos nesse sentido. Uhum. Então, vamos às perguntas. Além do crescimento, quais os resultados, aliás, quais os outros benefícios que a medicação traz ao indivíduo? Olha, acho que é um bom exemplo. Essa é uma pergunta muito boa, mas ela é difícil de responder com 1 ano de tratamento. Mas o que a gente sabe, assim, a estatística mostra que um grande percentual das pessoas, acho que mais de 50%, se eu não me engano, eu não me lembro dos números corretamente, mas 50% dos indivíduos adultos com achondroplasia têm problemas sérios na coluna lombar, por exemplo. Então, tem estenose, tem dificuldades, às vezes, para urinar, tem incontinência urinária, tem dores nas pernas, que às vezes são muito intensas, são insuportáveis. Eu já li testemunhos sobre isso, e, às vezes, problemas mecânicos, né, de não conseguir caminhar por conta da estenose da coluna lombar. Essas medicações elas funcionam na coluna também. Então, assim, o que se imagina é que, no longo prazo, é possível que, com uma coluna mais larga,
menos estreita, as crianças que estão sendo tratadas hoje, que estão nos estudos de extensão, elas tenham menos problemas ortopédicos. Esse é um exemplo de benefício de longo prazo. Se as crianças forem tratadas em período longo, maior, quem sabe elas não poderão fazer higiene pessoal com mais facilidade. Só para dar um exemplo, alcançar... são benefícios que não são benefícios médicos, mas são benefícios de qualidade mentais, psicológicos e sociais. Então, tem vários níveis de benefícios que você pode esperar no longo prazo. Mas, como eu disse agora, esperar, porque a gente não tem certeza se eles vão ser capazes, essas medicações serão capazes de trazer. Uhum. Não sei se eu respondi doutor, bem a pergunta. Ótimo. Doutor, nós podemos comprar se estiver liberado nos Estados Unidos? Eu acho que com uma receita médica lá, sim. Uhum. Existe alguma documentação que precisamos deixar pronta para solicitar o medicamento? Parece que existe uma lista de usuários capturada pelo laboratório. Eu não acho que essa informação é verdadeira, não. O que pode acontecer é que, ao fazer parte de um estudo clínico, o laboratório, obviamente, acaba tendo acesso às informações pessoais dos indivíduos que participaram do estudo. Outra possibilidade é que, nesses estudos que eles fazem com agências para entender melhor as características da acondroplasia na população, tem vários circulando ao redor do mundo hoje em dia, eles também podem capturar algumas informações sobre algumas famílias, né? Mas eles não têm acesso direto a a identidade de todas as pessoas, não tem uma lista assim. Quem tem as listas são os médicos nos seus sistemas de saúde, nos seus hospitais, nas suas clínicas, eles é que conhecem os pacientes. Eu até quero pontuar sobre essa pergunta como presidente de associação de pacientes. Não existe associação de paciente ou laboratório que vá dar de graça medicação para ninguém, gente. Isso é um papel do governo e só o governo pode fazer. E ele não fará através de associação. A associação ela é um mecanismo, é um grupo de pessoas que se une para reivindicar seus direitos, mas ela não tem o poder de ir lá no laboratório, fazer o laboratório dar de graça um medicamento. O laboratório não tem esse interesse, porque ele investiu para criar o medicamento, ele precisa ter retorno financeiro, né? E é o governo que, depois de passar por todo um processo de burocrático e de leis e de aprovações e etc., vai disponibilizar para todos, e não para um grupo específico de pessoas. Exatamente. Né? Perguntaram também uma outra questão aqui, né? Depois de aprovado pelo FDA, quanto tempo leva para a Anvisa aprovar no Brasil? Olha, uma aprovação independe da outra. Embora assim, os laboratórios eles buscam uma aprovação principalmente nos órgãos, no órgão americano, que é o FDA, na Europa e em algumas outras agências regulatórias no mundo, por exemplo, o Japão, o Canadá, a Suíça, a Inglaterra e a Austrália. São os principais órgãos reguladores hoje. Tem a China e o Brasil, obviamente, eles têm total interesse. Agora, é independente uma aprovação da outra. O que pode acontecer, e eu me lembro da minha experiência no Brasil, é que a Anvisa, às vezes, implica com medicações que não são aprovadas em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos. Se a medicação não for aprovada nos Estados Unidos, isso pode ser um problema aqui que eu quero dizer no Brasil. Para ver como é que eu estou me sentindo perto, embora eu não esteja aí direto dos Estados Unidos, aqui é como a gente tem dito aqui no encontro. A gente está distante, mas está presente, né? É isso aí. Então, é independente. Cada órgão desses ele tem uma cronologia que eles seguem para fazer a aprovação. O vosoritide é chamada de molécula biológica. Então, se eu não me engano, em situações normais, pode levar 18 meses para
para aprovar. Eu não sei se aqui, se agora vou, eles estão fazendo um processo acelerado. sim, vou dar uma informação atualizada com relação a isso, especificamente do Brasil. Essa informação foi me passada, inclusive, diretamente pela Biomarim. O governo federal, por uma questão interna de interesse nas doenças raras, mudou a lei e os processos da Anvisa com relação a medicações para doenças raras. Então, quando a medicação já está aprovada pelo FDA e pela agência europeia, ela é dispensada de aprovação pela Anvisa. Então, ela entra diretamente em comercialização no Brasil, sem ter que passar por outro processo de aprovação da Anvisa. Então, já mudou, porque não era assim, não. Mudou. Não era assim. Isso é bom, viu? Isso é bom. O Marlos está corrigindo aqui, diz que não é dispensado, é como o processo é acelerado, né? Então, é um fast track. Mas aí ele, segundo a Biomarim, é quase que ao mesmo tempo que entre lá nos Estados Unidos, em comercialização, nos Estados Unidos e na Europa, entrará no Brasil. Muito bem, isso é uma novidade. Uma boa novidade. Boa novidade, né? A gente nem sempre tem coisas para comemorar, ainda mais com as questões burocráticas aqui no Brasil, né? Verdade. Então, graças a Deus, temos alguma coisa a comemorar. Aqui, algumas pessoas perguntaram sobre idade para começar, limite, né? E para encerrar, né, o uso do Vosoritide. Então, sim, a acondroplasia ela se manifesta já dentro do útero, antes do nascimento. Quando a criança nasce, já existe uma diferença entre membros e já existe um problema com o crescimento ali. Então, quanto mais cedo a criança puder começar o tratamento, melhor, porque ela vai ter mais oportunidade de recuperar o que foi perdido nos primeiros meses de desenvolvimento. Quanto mais tarde, é mais provável que o benefício seja menor, porque as diferenças já vão ter sido, as diferenças terão já sido estabelecidas. Uma coisa que é importante lembrar é que nos 2 primeiros anos de vida, esse período dos 2 primeiros anos de vida é o período em que a criança mais cresce. Então, a maior parte da desproporção e do déficit de crescimento é estabelecido nos primeiros 2 anos de vida. Então, se a gente puder começar um tratamento nessa época, possivelmente a criança vai ter um maior benefício. Quanto a parar o tratamento, como eu comentei durante a apresentação, a acondroplasia é uma desordem genética do desenvolvimento e ela afeta afeta os ossos enquanto eles estão se desenvolvendo. Uma vez que eles sejam consolidados completamente, a acondroplasia não tem mais, a mutação não tem mais importância, né? Então, qual é o período em que os ossos se desenvolvem? É desde o pré-nascimento até o fim da puberdade. No fim da puberdade, lá pelos 15, 16 anos, por ação dos hormônios que são produzidos, as placas de crescimento elas fecham e os ossos param de crescer. Então, uma criança ela pode se beneficiar do tratamento, se ele for aprovado, desde o nascimento até o fim da puberdade, em torno de 15 a 16 anos. É o máximo que uma criança poderá usar, provavelmente. Perguntaram aqui quem pede aprovação no Brasil, se a associação de pacientes ou laboratório. É o laboratório. É o laboratório. Né? Isso aí que cuida. Deixa eu ver aqui. Perguntaram se o Vosoritide pode ser usado para hipocondroplasia. Olha, essa é uma pergunta excelente. Alguns estudos clínicos estão mostrando que moléculas que afetam a ação do FGFR3 podem ser benéficas em outras displasias ósseas. A primeira delas é a hipocondroplasia, principalmente porque a hipocondroplasia também é causada por uma mutação no FGFR3. Então, já existe um estudo clínico que está sendo feito com Vosoritide nos Estados Unidos, não sei se em outros países, é um estudo menor, mas para indivíduos com baixa estatura idiopática, quer dizer, com causas de baixa estatura que não estão ligadas ao FGFR3, porque
vosoritide, ele funciona independente do FGFR3. Você não precisa ter um FGFR3 alterado para que ele funcione, para que ele estimule o crescimento. Então, sim, a resposta é: as medicações que estão sendo testadas hoje para a acondroplasia podem, no futuro, principalmente se tiver evidência disso, serem usadas em outras displasias. Mas isso vai precisar de estudo clínico também, para, inclusive, identificar se há problemas de segurança. Ótimo. A gente sabe que nós estamos falando aqui da acondroplasia, né? Mas Sim. como o senhor é um estudioso, algumas perguntas aqui são direcionadas a outros tipos de displasia. Uma Não mãe sei se eu vou pergunta, conseguir responder essas perguntas. O senhor sabe de alguma novidade para displasia diastrófica? Sim, uma das displasias em que moléculas do tipo do infigratinib foram testadas é a displasia diastrófica. E o que se descobriu em um estudo que foi publicado recentemente, mostrando que na displasia diastrófica e nas formas mais graves de mutações no gene da displasia diastrófica, que é um gene de transporte de sulfato, o FGFR3 está hiperativo. Então, ao dar uma medicação que bloqueia o FGFR3, você pode ter uma melhora do crescimento. Então, isso é teórico ainda, tá? Mas foi publicado um estudo em modelo animal e é recente. E isso, se eu não me engano, eu comento sobre isso num artigo no blog. E aí você pode ver com mais detalhe lá. Uhum. Outra pergunta. Como tem sido a experiência de seu filho com o uso de medicamento vosoritide? Eu não entendi? Sua filha, não é? Que fez o uso do vosoritide, como foi a experiência? Interessante. Essa é uma pergunta muito interessante. E eu gostaria de saber quem foi que fez. Então, tá aqui anônimo. Se não, não Anônimo. precisa responder, mas tá aqui anônimo. Não, quer ver? Como tem sido a experiência? Mas é anônimo. Interessante. Bom dia, doutor. Hoje minha filha tem 5 anos. Até qual idade seria viável para que ela tivesse evolução no desenvolvimento? Olha, teoricamente, qualquer criança que tenha a placa de crescimento aberta, qualquer indivíduo pode se beneficiar pelo menos um pouquinho com a medicação. É o que se pode dizer. Quanto mais tempo exposto à medicação, provavelmente melhor o resultado. Outra pergunta sobre outra displasia. Vosoritide é recomendado para displasia óssea tipo cartilagem rare? Essa é a síndrome de McCusick. Assim, o tipo de distúrbio genético que ocorre em McCusick é bem diferente do mecanismo que ocorre na acondroplasia. Mas eu não imagino que haja vamos dizer, que seja proibido usar, mas isso tem que ser testado. É bastante complicado, não é tão simples assim. Teoricamente, sim, mas isso tem que ser pelo menos testado, tem que entender direito como é que isso funcionaria. Tem uma outra pergunta aqui, e acho que às vezes é uma coisa boa de explicar, que às vezes as pessoas acham que o laboratório tem interesse na Europa e Estados Unidos e não no Brasil, não é isso, né? Olha só. Doutor, existe estatística por regiões no mundo de pessoas com nanismo? Isso explica o interesse do laboratório nos Estados Unidos e Europa? Existem estatísticas no mundo inteiro. Você vai ver estudos epidemiológicos, que é o nome desse tipo de estatística, que vão mostrar, e como eu falei logo no início da apresentação, a acondroplasia não escolhe raça, etnia, cor, sexo, não escolhe nacionalidade, ela ocorre naturalmente em qualquer lugar do mundo, com qualquer família. O que acontece, acho que tem várias explicações. Primeiro, tem uma explicação de mercado, sim, tá? Mas é principalmente de estabilidade das instituições. Quando você sabe quais são as regras e pode confiar nelas. Quando você vai entrar num processo e você sabe que ao final do processo você vai ter uma resposta sim ou não. Então, é muito mais fácil trabalhar e submeter
resultados de estudo clínico em países ou em regiões que têm regras bem estabelecidas e que são respeitadas, e que vão respeitar quem está submetendo. Então, existe, sim, uma diferença. Os mercados são muito maiores nos Estados Unidos e na Europa, né? As regras estão lá. As regras dizem assim, para pensar em Europa, pela Agência Europeia de Medicamentos. Tá bom, aqui, ó, você comprovou que a sua medicação funciona bem. Ok, nós estamos aprovando a medicação. E aí o laboratório vai em cada país e diz, olha aqui, ó, eu tenho evidência que funciona, está aqui o que acontece quando você faz o remédio e o que acontece quando você não faz. Então, eles mostram lá, os custos são todos conhecidos, você sabe o custo que é não tratar, você sabe qual é o custo de tratar, os processos são sólidos, concretos, é mais fácil. Então, onde é que você vai comprar alguma coisa? Você vai comprar alguma coisa onde você sabe como é que são as regras de pagamento, por exemplo. Então, é a mesma coisa em relação ao processo de aprovação de medicações e de como elas ficam disponíveis. Fora que a questão dos testes de medicamento no Brasil dizem ser extremamente burocráticos, né? Diz que a Anvisa, para liberar um teste aqui, é uma coisa complicadíssima, né? Então, por isso que os laboratórios acabam desistindo de fazer fases de testes aqui, porque realmente é complicado. Assim, em países onde os estudos clínicos são feitos, já existe uma... Eu vou usar essa palavra, mas não é parceria, mas existe uma colaboração entre as agências regulatórias e éticas e os corpos éticos e quem está desenvolvendo a medicação. Por quê? Porque não existe, a princípio, a ideia de que a indústria ou o desenvolvedor, quem está pesquisando aquela medicação, está ali para simplesmente, não é a questão só do lucro, é a questão de trazer um benefício. Existe um benefício coletivo que é esperado com o desenvolvimento de qualquer medicação. Então, se você não tem essa, vou chamar de parceria novamente, ou colaboração, em que um lado trabalha com o outro para o benefício de todos, isso atrasa realmente, retarda qualquer desenvolvimento. Parece que alguém no chat está perguntando sobre o blog. A Charla pergunta aqui se há a perspectiva sobre benefício sobre a desproporcionalidade dos membros com a utilização do... Sim, no estudo de fase 3, foi publicado em setembro, com vosoritide, eles mostram ali que não houve diferença significativa depois de 1 ano de tratamento. A gente não sabe ao longo de 5 anos de tratamento. O que a gente pode dizer é que o laboratório que desenvolve o vosoritide, ele já publicou dados sobre as crianças que estão no estudo de fase 2 há 5 anos. E a primeira coisa que ele mostra é que o crescimento continua acelerado. Então, o remédio não perdeu efeito ao longo de 5 anos. Ele mantém o efeito de acelerar o crescimento. Se isso vai trazer, e parece que há um pequeno benefício em termos de proporção, proporção, mas esse benefício ainda não pode ser descrito como significativo. Alguém perguntou, então não existe nenhum tipo de teste aqui no Brasil com vosoritide com crianças de até 2 anos? Não, parece que não há nenhum estudo clínico no Brasil com nenhuma das drogas que estão sendo pesquisadas. Nenhum. É muito difícil aprovar estudos clínicos no Brasil quando você não quando a indústria não é brasileira. É verdade. Existe esse boato, mas não existe esse teste clínico, né? Isso é fake news, gente. Infelizmente, a gente gostaria que existisse. O que eu sei é que existe um estudo epidemiológico, um estudo de acompanhamento da história natural, que pega apenas informações sobre as pessoas e sobre como elas estão andando. Mas existe eu acho que pode ser até que seja aquele que acho que um dos laboratórios, a BioMarine, eu acho que ela estava patrocinando um estudo de história natural, em que você acompanha ao longo da vida
pessoas com acondroplasia para tentar entender como é que elas andam, no sentido de como é que elas evoluem ao longo do tempo, o que acontece com elas. Esse é o tipo de informação importantíssima se você quer saber se essas medicações podem trazer benefício ao longo prazo. Mas não tem nenhum remédio, que eu saiba, não há nenhum estudo com intervenção, com remédio, né, sendo feito ou planejado para ser feito no Brasil por agora. Isso, é verdade. Existe esse estudo, as famílias se dispõem a darem seus dados, né? Para um estudo de informação, de coleta de informação mesmo, para a qualidade de vida, e é um estudo importantíssimo, né? Porque a gente tem poucos dados sobre isso, especialmente no Brasil. Mas não existe medicação, né, envolvida, e é como eu falei, essa medicação, quando estiver disponível, estará disponível para todos, e não através de um centro específico, de um médico específico, uma associação específica, é o governo que disponibilizará ou não, e se o fizer, o fará para todos, né? Imagino que seja ou assim. o paciente terá que comprar, né, individualmente. E como a gente já falou aqui, a gente entende que talvez fosse possível para algumas famílias, mas é difícil porque é um tratamento de muito longo prazo, né? Outra batalha é com os planos de saúde. No Brasil, pode ser que alguns planos de saúde se disponham a pagar pelo tratamento, porque é aquela questão do benefício, do custo e do benefício. Qual é o custo de você não tratar? Pode ser muito maior do que o custo de tratar. Ah, tá. O Biel estava me falando que tem uma pergunta aqui, perguntando se precisa fazer algum exame específico para saber se pode usar a medicação ou não, tendo acondroplasia. O Vosoritide vai ser, quando for aprovado, se for aprovado, vai ser aprovado para o tratamento da acondroplasia. Então, acho que no Brasil, como é um medicamento de alto custo, para você ter aprovação para receber a medicação, você acha que você tem que comprovar que tem acondroplasia. Eu acho que o teste genético vai ser importante. Ótimo. Alguma contraindicação? Não que eu saiba. O CNP é uma molécula muito, vamos chamar assim, de tranquila, porque ela fica basicamente nos tecidos onde ela é produzida, ela não fica circulando. E o tempo que o Vosoritide ou o Transcon vão circular também é insignificante. Não acho que não se consegue ver nenhum problema tóxico no curto prazo, e no longo prazo a gente só vai saber de benefícios ou eventual problema com a medicação no longo prazo. Dr. Morris, muitíssimo obrigado. Foi extremamente elucidativa aqui a palestra e depois nosso bate-papo. Eu sei que um monte de gente estava esperando ansiosamente aqui por esse tempo. Eu tentei fazer a palestra mais simples, assim, menos complicada possível, porque é muito fácil cair nas tecnicalidades e no uso de jargão. E eu sei que é complicado para quem não está iniciado na matéria entender tudo. Então, eu procurei fazer da maneira mais simples. Espero que tenha ajudado a quem escutou a entender melhor como é que funcionam esses remédios. E é isso, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar todas essas informações que eu tenho aqui guardadas comigo e que eu não quero deixar guardadas comigo. Muito bom. Obrigado. Eu tenho Parabéns. certeza que todo mundo entendeu bem e assim, essas informações sempre trazem muita esperança e a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Qualidade de vida é o que a gente busca sempre, então a gente tem muita esperança de que a medicina e as indústrias farmacêuticas evoluam mesmo nessas pesquisas e que a gente tenha realmente boas notícias aí num curto, médio prazo, e as nossas crianças cresçam com menos comorbidades, né? E que a acondroplasia deixe de trazer tantos problemas aí a longo prazo na vida deles. Sim, continua o seu ótimo trabalho, o trabalho que você faz é muito bacana, e eu mais uma vez agradeço e eu me coloco à disposição sempre que você precisar, sempre que o Instituto Nacional de Urbanismo precisar. Obrigado a todos, viu?